meditar juntos um texto que eu considero um texto muito gostoso de meditar. Ele está entre um dos capítulos da Bíblia que ele fica meio esquecido, né? E é um evangelho que é um evangelho que é do dia a dia, que é o evangelho de João. Então o evangelho de João é o evangelho que todos nós falamos, conversamos, né? Mas este capítulo eu não vejo assim comum as pessoas estudando esse capítulo. É o capítulo 12. Então abra a tua Bíblia em João capítulo 12 e deixa a tua Bíblia aberta nesse texto, não fecha a tua Bíblia, deixa aberta, né? Eu quero dar um tema aqui, um tema muito assim gostoso também para a gente se auto-questionar, né? É um texto, é um tema em forma de pergunta: como devemos crer em Jesus? Como devemos crer em Jesus? Eu não vou ler o capítulo 12, só um pouquinho os versículos, né? Imagina eu pregando em 50 versículos, né? Nós vamos passar aí boas horas aqui, né? Então não vai ser assim, tá? Você vai manter aí e nós vamos, à medida que nós vamos desenvolvendo o assunto, eu vou apontar, olha, confira aqui, confira este, aí você vai lá e lê, tá bom? Vamos começar a fazer aqui uma introdução ao assunto, né? Jesus, veja bem, Jesus havia ressuscitado Lázaro havia pouco tempo. Aliás, falar esse nome Lázaro hoje no Brasil está perigoso, né? Hoje até teve um momento aqui descontraído pela manhã, né? Jesus havia ressuscitado Lázaro havia pouco tempo, no capítulo 11, é isso? Ok. O fato ele estava bem vivo na mente dos habitantes da aldeia de Betânia, e Jesus, 6 dias aproximadamente antes da sua morte, foi novamente àquela aldeia, e pessoas daquele lugar lhe fizeram uma ceia, refeição que era servida ao cair da tarde. Nosso cafezinho da tarde, em alguns casos que tem esse privilégio, né? Eu normalmente não tenho esse cafezinho da tarde. Eu acho que às vezes que eu tive foi aqui em Mococa, que foi lembrança do interior, né? Mas São Paulo a gente não tem essas coisas, né? Maria, Marta e Lázaro estavam presentes. Era um momento festivo em que foram reunidos o benfeitor e os agraciados por ele, não é isso? Isso fez com que muita gente se reunisse ali para ver Jesus, o que ressuscitara, e Lázaro, o que foi ressuscitado, tá? Em seu evangelho, o apóstolo João registra que muitos dos judeus criam nele, olha que interessante, por causa da ressurreição de Lázaro. Aí nós vamos conferir para ver se os textos batem, né? João capítulo 9, né? Capítulo 9, deixa eu conferir se é isso, 9, e o versículo número 18, vamos ver se é o 9 e o 18, é isso mesmo, né? Vamos lá, diz assim, o 9: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só, olha que interessante, irmãos, a leitura da Bíblia é muito importante, uma leitura cuidadosa, né? Não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. O versículo 18, eu separei aqui 9 e o versículo 18, o 18 diz assim: por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal, né, da ressurreição. Dali Jesus partiu para Jerusalém, pois se aproximava a hora do seu sacrifício, a hora em que ele estaria passando por toda a experiência de Cristo, a qual hoje nós celebramos aqui a ceia, né, sobre a obra dele concluída, né? A notícia de sua ida a Jerusalém se espalhou e chegou até lá, e era apenas 6 quilômetros aproximadamente de distância. Muitas pessoas então se prepararam para recebê-lo festivamente, pegaram ramos de palmeiras e foram ao encontro dele, juntando-se à multidão que já o seguia,
e que tinha presenciado o milagre da ressurreição e testificava que Jesus ressuscitara Lázaro dos mortos, que é o versículo, vou apontar, o versículo número 17, vamos ver se é isso mesmo que está escrito, né? Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Então, há todos esses acontecimentos que se deram origem a algumas reações das pessoas, tá? Muito bem, os discípulos foram até Jesus levando adiantei uma parte aqui. Algumas pessoas de origem grega, nós vamos encontrar aí, que tinham ido a Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, quiseram ver a Jesus e procuraram alguns discípulos dele. Os discípulos foram até Jesus, levando o recado dos gregos, mas Jesus, ao invés de mandar que fossem até ele, começou a proferir ensinamentos a respeito da sua morte, da conquista da vida eterna, e após se ouvir a própria voz de Deus anunciando a glorificação de Cristo do juízo deste mundo. Versículo, vamos ver se confere, versículo 21, vou pedir que vocês acompanhem, diz assim: estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Muito bem, versículo 22, Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então Jesus dá um retorno aí, não de um diálogo talvez que eles esperassem, mas começa a falar sobre o que viria a acontecer. Em meio à narrativa desses acontecimentos e dos ensinamentos de Jesus, João registra algo muito interessante, muito interessante. O apóstolo escreveu que, ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Versículo número 37 vai dizer isso, vamos lá, nós estamos fazendo um passeio aí pelo capítulo 12, tá? Versículo 37 diz assim: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Então, se tem, porque nós sabemos que no nosso dia a dia, nós lidamos com pessoas que não, mas Deus tem que me dar um sinal, coisa do tipo, né? Então, não é sinal, muitas vezes, né? Tem gente que é curada de alguma coisa e não significa nada, né? Não tem a fé salvadora, né? Ela tem a fé do interesse de receber alguma coisa, que é outra coisa, né? São caminhos diferentes aqui. As pessoas viam Jesus, estavam com Jesus, sabiam do seu poder, experimentaram o poder dele, mas não criam nele. E isso acontece. Quando nós não observamos todo o conjunto de ensinamentos da palavra de Deus, nós podemos ver que a gente tem uma crença meio parcial, uma crença meio tendencial para favorecer alguma coisa que a gente quer viver pela nossa própria vontade, né? Foi interessante há poucos dias quando alguém abordou um pastor e perguntou para o pastor se era pecado fazer tatuagem, né? Entrou nesse assunto, né? E aí o pastor, com muito jeito, muita habilidade ali dada por Deus, muita graça, ele falou: olha, normalmente na história nossa de ministério pastoral, ele partilhando, né? A gente entende que a pessoa está lá no mundo sem conhecer a Cristo, o Evangelho, a palavra de Deus, e ela então conhece a palavra de Deus, e ela chega, recebe a mensagem, e ela se arrepende de coisas que ela fez contra o seu próprio corpo, algo do tipo. Agora eu estou estranhando a senhora que está aqui dentro, né? E que está querendo fazer alguma coisa de lá, né? Então ele respondeu assim, levando a refletir da onde ela veio, aonde ela estava, e por que aonde ela está querendo voltar para lá, né? Aí ele então indaga, né? Será que aconteceu um novo nascimento? Uma mudança radical de vida? Isso é muito pessoal, né? Mas foi interessante a maneira como esse pastor tratou desse assunto. As pessoas viam Jesus,
estavam com Jesus, sabiam do seu poder, experimentaram, mas não criam. E isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Então, saber que existe, saber do poder, testificar do poder, experimentar o poder, ou até mesmo conhecer as Escrituras, né, não significa crer em Jesus, porque crer nele exige determinados sentimentos e atitudes que podem ser compreendidos à luz das palavras do próprio Senhor Jesus. Então eu vou apontar aqui 3 lições fundamentais e eu quero pedir que vocês me acompanhem, por favor. Primeiro, vamos lá, tentando responder ao tema, né? Então o nosso tema é: como devemos crer em Jesus? Até agora eu fiz uma introdução, tá? Agora sim, a primeira lição: Jesus é para ser crido como aquele que morreu para gerar vida. Jesus, vamos lá, bem devagar para a gente ir inculcando isso, absorver esses ensinamentos que são a Escritura. Jesus é para ser crido como aquele que morreu para gerar vida. Versículo 20 a 24, veja o que vai dizer, vamos lá, 20 a 24, vamos observar aqui, 20 a 24. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, e André a Filipe comunicaram a Jesus. 23. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Nós encontramos esse texto, vamos lá. Jesus veio ao mundo para morrer. Jesus veio ao mundo para morrer, não para morrer de velhice, ou de causas consideradas naturais, ou por acidente, porém, morrer por sua própria vontade, que colocou em submissão à vontade do Pai. Morrer em sacrifício vicário, quer dizer substitutivo, morrer por causa dos pecados de outro, que é o meu e o seu. Não por causa dos pecados dele próprio, porque ele nunca pecou, mas por causa de nós, homens e mulheres pecadores, que muitas vezes nós não admitimos isto na nossa própria vida diária. Ele utilizou uma figura da natureza para simbolizar o motivo pelo qual morreria, o versículo 24, né? Sobre o grão de trigo, né? Para que pela sua morte muitas vidas pudessem surgir. Então a morte de Jesus, ela produz a vida, a morte de Jesus, né? Saber somente que Jesus veio ao mundo, que viveu aqui, que fez muitos milagres, que morreu na cruz, que ressuscitou e voltou aos céus, que continua sendo o Todo-Poderoso, desfrutar do poder dele, não significa crer em Jesus. Não significa. Quem deseja crer em Jesus tem que entregar a vida a ele. Tem que fazer uma entrega sem restrição, como aquele que morreu para que pudéssemos viver eternamente. Tem que entregar a vida a ele, reconhecendo, tendo fé que somente pela morte dele uma pessoa pode nascer de novo, que é João 3,3. É viver eternamente. A vida nossa, nossas orações, elas vão sempre ser dirigidas a Deus num tom assim: Senhor, em breve estaremos em casa, em breve estaremos de volta ao nosso lar, que é na presença de Deus, que é morrer. Nós temos que ter esta ideia organizada dentro de nós acerca da fé. Uma segunda lição interessante é que só pode crer em Jesus quem está disposto, olha só, quem está disposto a trocar a vida neste mundo pela vida eterna. E nós temos que assimilar isto de maneira muito clara, para a gente ter capacidade de aplicar em nossa própria vida, questionar, avaliar, vivenciar isto, e ao ponto depois de tornar isso então uma comunicação natural. Há muitas pessoas que não conseguem se comunicar porque ela não viveu isso. Ela aprendeu uma religiosidade fria, ela aprendeu
visto do país que a gente nasceu, ela aprendeu que é um encontro, é uma reunião, vou lá e volto, mas ela não vive uma vida eterna diariamente, ela vive uma vida de duas etapas, né? Então, de dois jeitos de viver, né? Um lá, que é o religioso, e o outro aqui, que é as coisas mundanas, né? Às vezes nos faltam palavras para nos comunicar, né? Versículo número 25 diz assim: quem ama a sua vida, olha lá, João 12, 25, quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. É o ponto de você até rejeitar mesmo a sua vida nessa terra. Não é o ponto de você se maltratar, não vai confundir aqui, mas é o ponto de você priorizar as coisas de Deus. Após comparar-se com o grão de trigo que morreria para que pudesse gerar vidas, Jesus alertou para o fato de que uma pessoa que ama a sua vida fatalmente há de perdê-la, e uma pessoa que aborrece, despreza a sua vida, há de guardá-la para a vida eterna. Com essas palavras, Jesus está ensinando assim, que a vida que Ele concede é eterna e não passageira. A vida que Ele concede é eterna e não passageira. Irmãos, isto, por mais que os irmãos estejam me ouvindo, alguém que vai assistir esse vídeo vai pensar, mas é impressionante a nossa limitação para absorver esse tipo de ensinamento. É impressionante. Então, peçam mesmo a Deus ajuda para que o Espírito de Deus revele dentro do teu coração esta obra de mudança na tua vida. Não se preocupe com a do outro nesse aspecto aqui. É a sua vida que deve ser tratada agora, neste momento, e a minha vida, né? Ele não entregou Cristo, Ele não entregou a sua própria vida, que era eterna, para produzir vida passageira. Entenda isso, né? Isso não teria lógica. Vida eterna tem que gerar vida eterna. Que o amor à vida terrena faz com que a vida eterna seja perdida. Então, quando nós estamos em constante disputa, e a tendência é a terrena ganhar, né? Nós estávamos aqui com dois pastores, né? Comigo o terceiro, e entrou uma pessoa aqui, e digamos assim, num momento de indagação, de uma necessidade e tal, a pessoa falou assim, de maneira, soltando, né? Pastor, eu já fui um cristão, a expressão foi essa, eu já fui um cristão e o diabo me afastou dos caminhos. Essas foram as palavras, né? E eu disse para ele: olha, tem alguma coisa complicada aí no que você está falando, porque aí você está dizendo que o diabo venceu, e o diabo ele não vence, quem vence é o Senhor, não é? Então, o diabo ele está derrotado, isso é uma clareza. Então, quem vence é Cristo. Então, na verdade, você fez uma opção pelo inimigo, você tomou uma decisão errada, então você precisa acertar a decisão. Nós temos que acertar e decidir por Cristo. Agora, é lógico, a partir do momento que eu tomo uma decisão de seguir a Cristo, e Ele entra na minha vida e Ele faz uma obra, é óbvio que eu vou produzir frutos, né? A Bíblia fala frutos dignos de arrependimento, né? A minha vida vai ser uma vida diferente. Amor produz apego, produz dedicação. Ora, a vida que desfrutamos sem Cristo, ela é passageira, porque fomos gerados por seres mortais, sem vida eterna, é vida terrena, né? Então você, minha mãe, meu pai, minha família, né? Nós temos isso, né? E muitas vezes isso toma uma proporção tão grande que nos tira de seguir ao Senhor, né? Eu não vou adorar a Deus porque minha mãe, porque meu pai, porque tal. Isso tudo é perigoso, né? Uma ocasião, Jesus em Lucas 9, 60, versículo 60 em diante, ele questiona sobre isso de alguém que fala: não, olha, eu vou lá sepultar alguém lá, ele fala assim: deixa os mortos sepultarem os mortos, né? Vem você e me segue, e assim, é algo mais
mais sério, mais forte, mais definido, mais preciso. E os púlpitos, as igrejas, os pastores, nós precisamos de ser mais claros nessa comunicação, né? Se nos apegarmos ao que é passageiro, deixaremos o que é eterno passar e perderemos fatalmente a vida eterna. Não teremos a possibilidade de receber do Senhor. Jesus Cristo quer dar a vida eterna. Entenda isso. Ele morreu para isso. Mas se uma pessoa quiser desfrutar do poder de Jesus somente para este mundo, o que ele oferece aqui de mais valor será perdido. Então, não significa que nós não vamos receber bênçãos de Deus. A palavra diz que Deus, o sol, ele manda para quem? É para os justos e para os injustos. É para todos. Ele manda para todos. Mas há alguém que recebe o sol e diz obrigado, e tem uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus. É essa pessoa que nós estamos falando aqui. Que o desapego à vida terrena faz com que a vida eterna seja resguardada. Então você precisa, de alguma maneira, você tem que criar dentro do teu relacionamento com Deus uma comunhão tal que você vai se desgarrando e se preparando cada dia mais para o momento que você vai estar com o Senhor. Então não ter coisas, né? Há poucos dias eu fui surpreendido aí com um presente, né? E o presente foi bem, como diz o mineiro fala, do bom, né? Do bom, trem bom, né? O presente foi do bom mesmo. E alguém chegou e falou, mas o senhor ganhou o presente tal, assim, a pessoa falou assim com um brilho nos olhos, né? E eu tratei aquilo com tanta normalidade, eu falei, olha, eu lembro quando eu fui pegar um carro, que a pessoa falou, o senhor quer tirar uma foto, né? Um carro com marca de embalado de presente, aquela foto. Eu falei, bom, se te agrada, tira a foto, mas eu fui liberto disso já, né? Graças a Deus, né? Então, tem pessoas que, né? Ela fica assim que, enfim, perigoso, né? Nós nascemos para viver eternamente, guarde isso. Nós nascemos para viver eternamente. A eternidade vale muito mais do que a temporalidade, que é esses diazinhos que nós vamos viver, né? A palavra de Deus vai nos ensinar que 70, alguns pela sua robustez chegam a 80, e depois acrescentam uma palavra que a gente não gosta muito de falar, mas tem canseira e enfado, né? Na verdade, não precisa nem chegar em 70 para ter canseira e enfado, né? Se pegar hoje, pegar uma criança de 10 anos, 8 anos, você pergunta para ela, está tudo bem? Ela fala, não, estou cansado, né? As crianças estão cansadas, né? Então a canseira e enfado já chegou, né? Não podemos deixar Jesus passar em nossa vida sem nos entregarmos a Ele, que nos conceda a vida eterna. Não podemos permitir que valores terrenos, humanos, passageiros, nos impeçam de entregar a vida a Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas eternas. Para nos desapegarmos da vida terrena, Jesus mostrou que é necessário trocar as trevas pela luz. Alguns versículos, veja lá na tua Bíblia, versículo 35, vai dizer assim, olha lá, versículo 35, respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou deles. Então, note aí algumas expressões acerca da luz. O versículo 46 ainda vai falar assim, 46, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Não é normal a pessoa viver uma dupla vida. Não é normal. Ou ela é uma pessoa cristã, ou ela não é. Não é normal essa dupla cidadania, né? Ou ele é do céu, ou ele é da terra, né? Entendam bem o que eu quero dizer. Mas Jesus é a luz que tem um tempo determinado para ficar à disposição de quem quer trocar as trevas pela luz. Ele diz que a luz ainda está convosco por um pouco de tempo, significando que é necessário que a troca seja urgente.
urgente. Essa pessoa que eu conversei aqui, que fez menção acerca de ter feito a opção pelo inimigo, e falou, mas sabe como é que é? Não sei. Eu falei, agora tem um detalhe. Você pode morrer hoje. Eu disse isso com toda clareza. Você pode morrer hoje. Então é hoje o dia de acerto. E é hoje o dia de acerto para qualquer pessoa, inclusive para esse que está falando. Todos nós temos que nos acertar diante de Deus hoje. Não dá tempo para ser amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. E nós devemos ensinar isso para todos que Deus permitir que a gente o faça. Além dessa troca das trevas pela luz, o texto nos mostra, através de um exemplo de comportamento, que precisamos também trocar. Veja bem que interessante esse texto, muito rico. Precisamos trocar a glória dos homens pela glória de Deus. Versículo 42 e 43, veja como está escrito, veja que interessante. Versículo 42 diz assim, 42, Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, olha só a advertência aqui, mas por causa dos fariseus não confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Versículo 43 diz, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Há muitos assim, e nas igrejas, e em todos os lugares. Quem crê em Jesus Cristo para a vida eterna precisa confessá-lo diante dos homens. Precisa de ter uma vida de identidade cristã. Então, não se confundam, não bajulem ninguém, não brinquem com um cristianismo barato, olha, você é ou não é? Você é ou não é? Eu sou, mas eu estou com um problema, eu estou em falha, eu falhei nisso, é outra coisa. Isso aí, todos nós estamos sujeitos a uma fraqueza, a uma limitação. Isso faz parte da nossa história de ser humano. Aquelas pessoas não creram de fato em Jesus porque deixaram de trocar a glória dos homens pela glória de Deus. E a glória de Deus está em Jesus Cristo. Versículo número 28, vamos ver se é isso mesmo, esse texto que eu quero citar. 28, ele vai dizer assim: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Quando nós exaltamos a Jesus, quando nós nos comportamos como filhos obedientes a Jesus, quando nós temos submissão a Jesus, nós glorificamos a Deus. Nós exaltamos o Senhor. É maravilhoso, é algo muito gostoso isso. Você percebe uma graça de Deus na sua vida, você percebe que no teu coração, na tua mente, o teu ser, ele está sendo transformado pela a boa, perfeita, agradável, né, que nós já conhecemos. Terceira e última lição, e quero correr aqui: Jesus é para ser crido através da pregação do Evangelho. Jesus é para ser crido através da pregação do Evangelho. Temos dois versículos aqui, 47 e 48, vamos lá. 47 diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. 48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. A própria palavra de Deus vai julgar você e vai me julgar. É por isso que nós, quando recebemos a mensagem de Deus, e ela vai de encontro com alguma situação que a gente está vivendo, a gente ou reage positivamente e diz: Senhor, né, me perdoa e tal, ou então a gente ataca quem está falando. A gente agride o pregador, aquela pessoa, porque a gente sabe que há um problema que a gente está passando e a gente precisa se consertar. Mas como há uma luta de não querer se consertar, aí a gente passa para um lado, né? Como a maioria na época, quando Jesus chegava e ia falando, né? Fariseus, escribas, saduceus, né? Viviam, né? Até tentando matá-lo, né? Por quê? Porque
porque ele chegava e falava, olha, é isso, né? É aquilo. Então a palavra de Deus vai sempre, e não pense que, mesmo aquele que está pregando, não pense que para eu, por exemplo, eu estou aqui, eu estou transmitindo, mas não pense que eu estou transmitindo e que está tudo bem, não pense nisso não, né? Muito difícil, porque isso aqui passa por aqui, e faz com que a gente, Senhor, né? Como eu disse quando iniciamos o culto, né? É aquela situação que eu presenciei, que eu deveria ter agido assim, deveria ter agido daquele outro jeito. A gente tem coisas que escapam da nossa mão, né? Como a gente quando coloca água, né? Assim ela derrama, isso acontece, né? Jesus é para ser crido através da pregação do Evangelho. Há uma crença, né, espalhada por aí, de que quando se vê um milagre, crê-se mais em Jesus. Não é verdade. Não é verdade. Todas aquelas pessoas viram a ressurreição de Lázaro e muitos outros milagres de Jesus, ouviram, porque era um tempo ali presente, era uma coisa ali, era um momento da história de quem eles viram os milagres, mas eles não creram. Eles não creram. Tanto que quando Jesus é crucificado, não aparece o grupo para se expor, né? Não é crucificar ele, não. Ao contrário, né? O partido crucificam, né? Pelo contrário, ficam tão incrédulas que logo depois estavam gritando para Pilatos crucificar Jesus. Nós podemos, sem perceber, irmãos, nas nossas vidas, agir da mesma forma. Não subestime personagens da Bíblia no aspecto de que, Pedro traiu, eu não. Fulano fez isso, eu não. Eu e você podemos ser igual a Pedro, igual a Fulano, e nós podemos negar. Nós podemos, e talvez nós a gente já está em falha. Eles já partiram, a história narra que eles partiram sofrendo pelo Evangelho. Nós ainda estamos vivendo e estamos confortáveis. Estamos até se for analisar dentro da história, nós estamos numa zona de conforto hoje, né? Quase não falamos, né? Nós somos meros, em alguns casos, frequentadores de templo, mais nada. Não há outras coisas que a gente faz, que a gente relata de que a gente está realizando para a glória de Deus. Quem deseja crer realmente em Jesus, precisa trocar a visão humana, precisa trocar a visão humana pela pregação de Jesus, pelas palavras dele. Se não fizer isso, não há mudança. A visão humana ela é distorcida pelos interesses humanos, é impedida pela cegueira espiritual, enquanto que as palavras de Jesus produzem a vida eterna. As palavras de Jesus ela faz toda a mudança. Há um texto que eu gosto muito, eu peço ajuda de vocês, João 5:24. Eu sei que são textos que vocês provavelmente já têm até de cor, né? Mas vale a pena ler novamente. João 5:24. Veja que como o texto é extremamente claro, né? Em verdade, João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mudança de Deus, imediata, crença, fé. Agora vocês sabem que aí a coisa avança, nós temos que acompanhar tudo isso com atitudes, com vida, com testemunho positivo. Além disso, o julgamento do mundo terá as palavras de Jesus como elemento de justiça. Foi ele quem disse, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. E foi o próprio Senhor Jesus quem explicou o motivo de a sua pregação ser o padrão de justiça para o julgamento final. Porque o que ele pregou, o que ele mandou, o que ele falou, foi mandado pelo Pai, pelo próprio Deus. Ou seja, as palavras de Cristo são as palavras de Deus. Como pode uma pessoa receber a vida eterna para viver junto com Deus para sempre, rejeitando a palavra? Entende? É motivo da gente pensar. Conclusão: só crê de fato em Jesus aquele que o busca para ter a vida eterna. Irmãos, é um trabalhão para traduzir isso, porque a visão das pessoas é ter uma fé para ter coisas, é uma fé de objetos, é uma fé, né? A gente já conheceu pessoas que, pastor, ora por mim para arrumar um casamento, né? Isso tanto para homem como para mulher, viu?
ninguém se sinta discriminado, né? Minha irmã, um casamento, olha pastor, eu estou querendo comprar uma bicicleta, estou querendo comprar um terreno, estou querendo fechar um negócio, eu tenho um processo, sabe essas coisas? Esse tipo de oração não deveria nenhum pastor ser procurado, né? Porque esse é o tipo da oração que é lá, Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, conversa com Deus, né? A oração coletiva é obras que a gente pode desenvolver juntos. Olha, vamos fazer um trabalho evangelístico, vamos fazer isso, vamos orar para a família, vamos ajudar. É outra coisa, né? Essas coisas são coisas que a gente mesmo deve conduzir na presença de Deus, né? Quem crê na sua morte como sendo o único meio de gerar a vida eterna. Ensinar isso, olha, é Jesus, é vida eterna, aqui tudo vai acabar, enfim. Aquele que o busca com o firme propósito de trocar a vida terrena, passageira, pela vida eterna. Então, o assunto tem que ser vida eterna, vida eterna, vida eterna. Quem crê nele, não por experimentar milagres ou por ver milagres, mas por dar ouvido às suas palavras. Né? Jesus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, olha, se ele fizer ou não fizer, ele continua sendo Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador, né? Eu lembro de uma ilustração de um pastor, parece que estava viajando de primeira classe numa certa condução, e um outro viajando de segunda classe, e num determinado momento houve uma espécie de bate-papo entre eles, e um falou: eu estou de primeira classe porque, algo assim, né? E o outro humildemente disse: olha, ou primeira ou segunda classe, chegamos no mesmo destino juntos, né? Então, às vezes nós queremos andar de primeira classe, né? E não precisa, né? A questão é o destino. O destino é nós chegarmos no céu, na presença do Senhor, e pela graça de Jesus nós chegaremos com a fé nele. Quem crê nele, não por experimentar milagres ou por ver milagres, mas por dar ouvidos à sua palavra, né? E a sua palavra se resume em salvação do mundo para a eternidade. Versículo 47, ele diz assim, 47, se alguém, versículo 47, isso mesmo, esse é o 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não os guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim, quero separar nesse finalzinho do versículo 47, e sim para salvar. Então, o que Deus deseja fazer com a sua vida é salvar você, é dar a você a certeza da vida eterna. 3 lições que nós destacamos, né? Somente 3. Jesus é para ser crido como aquele que morreu para gerar vida. Só pode crer em Jesus quem está disposto a trocar a vida deste mundo pela vida eterna. Jesus é para ser crido através da pregação do Evangelho. Irmãos, que Deus nos abençoe. Amém? Amém.